ficou, parece, a distância é a mesma, mas ficou mais perto, né? Enfim, podemos começar, né? Pessoal, a aula passada, nós fizemos uma vista de prova, né? A prova de vocês, ela era uma prova de 5 questões, de um banco de prova, de um banco de 11 questões. E aí, participamos. A Hélida, quem mais estava? Pouca gente, né? Acho que estava a Hélida, acho que o José estava, José? Acho que um pedaço da aula. Então, de qualquer forma, a gente resolveu todas as questões, independente se tinha caído na sua prova ou não, mas a gente resolveu as 11 questões. Eu liberei já a aula gravada, quem quiser dar uma olhada e ver o que nós falamos, mas a gente foi corrigindo um a um, e acho que foi bastante produtivo, né? Então, deu para ver os acertos, os erros, e vocês compararem com as respostas que vocês deram na prova. Eu ainda estou finalizando a correção dos exercícios, mas acho que até amanhã, ou no máximo quarta-feira, eu já libero a nota de... Já não, né? Que eu estou um pouquinho atrasada. Eu libero a nota de vocês, tá bom? Mas, no geral, não teve problema. A nota das provas, elas foram boas. E aí, então, na nossa última aula, pessoal, nós corrigimos as provas, mas antes da última aula, a gente fez uma aula prática simulada, que nós preparamos soluções, fizemos cálculos de soluções, né? E aí, discutimos isso, dividimos em equipes, quem estava presente na aula, e aí o pessoal participou dessa aula virtual, né? Que, na verdade, nós simulamos e trabalhamos os procedimentos de preparos de soluções. E aí vocês prepararam soluções, certo? Hoje, pessoal, a gente volta a falar do cálculo estequiométrico. Então, na primeira parte que nós falamos de cálculo estequiométrico, nós fizemos uma revisão, na verdade, sobre mol, sobre fórmulas, sobre número de Avogadro, e aí, a partir dos exemplos, nós fomos fazendo algumas exemplificações. E falamos, então, dessas conversões de mol em Avogadro, em massa molar. Mas a gente não falou das reações, porque a gente sabe o quê? Que as reações químicas, elas representam os processos, e que essas relações essas relações presentes nas reações, elas apresentam de maneira estequiométrica. Elas se apresentam de maneira numa proporção molar. Então, sempre em função de mol. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver essa questão do cálculo estequiométrico nas reações. E aí, depois, para a gente entrar na análise gravimétrica, que a análise gravimétrica, então, é análise quantitativa convencional, é análise quantitativa clássica, e que por trás dela está toda a parte de cálculo estequiométrico. Como nós falamos que o cálculo estequiométrico, ele é fundamental para o químico, então vocês precisam saber e dominar cálculo estequiométrico. Então, por isso que até mesmo propositalmente, a gente acaba fazendo essa revisão bem específica dos cálculos estequiométricos, certo? Então, vamos lá. Eu vou projetar. Deixa eu só colocar aqui.
Todos enxergam, pessoal? Eu vou deixar a janela meio aberta, porque daí eu consigo ver o chat. E se precisar parar também, eu consigo. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Então, só para fazer uma revisãozinha rápida, nós sabemos o quê? Que mol é a quantidade da matéria. E mol, então, é onde eu tenho ali um pacote, vamos dizer assim, de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, mas que isso também pode ser íons, pode ser elétrons, pode ser prótons, né? Então a gente diz que eu tenho uma quantidade ali. E essa quantidade, então, é o 6,02 vezes 10 a 23. Sempre quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 alguma coisa, que seja molécula, próton, íon, elétron, eu vou dizer que eu tenho um mol dessas coisas, né? Então, lembra que um mol é a dúzia da química e, consequentemente, então, em um mol, eu tenho até 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? O mol, então, ele faz parte do sistema internacional, né? Que o sistema internacional é aquele sistema que ele traz uma série de regras com relação às unidades de medida. E aí, a massa molar vai ser a massa, então, de um mol daquela substância. Eu posso ter no primeiro uma. Não está aparecendo a apresentação? Ué, vou tentar de novo. Agora tá, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Então, lembrando que a massa molecular, ela é a massa de uma molécula, né? E que eu posso converter isso, a massa molecular, em massa molar. E que a grandeza de diferença de uma pela outra é o 6,02 vezes 10 a 23, né? Então, aqui, a massa molecular, ela é 40 do NaOH, aqui tem um erro, né? Então, essa massa aqui, ela é 40 Dalton, né? E não gramas por mol. Mas aí sim, se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, aí eu vou ter 40 gramas. Então, se eu tenho 1 mol de NaOH, lembra que a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de NaOH. E que isso vai ter uma massa de 40 gramas. E vai obedecer à proporcionalidade. Se eu tiver 10 mols de NaOH, aqui também não tem esse G, se eu tiver 10 mols de NaOH, eu vou ter o quê? 10 mols vezes 40 gramas por mol, que vai fazer com que eu tenha 400 gramas. Se eu tiver 200 gramas, eu tenho que um mol tem 40 gramas, então em 200 gramas eu vou ter 5 mols. Então esse G aqui não usa mais, tá, pessoal? É isso, certo? Então, fazendo a conversão.
Depois nós temos o volume molar, que o volume molar, então, é o volume de 1 mol de moléculas, né? Então, significa o quê? Que naquele volume eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. E na CNTP, que é nas condições normais de pressão e temperatura, né? Na verdade, as condições normais de temperatura e pressão, a pressão é de 1 atm, a temperatura é de 273 Kelvin, que é 0 grau, e aí o volume molar é 22,4. De onde que saiu esse valor? Ele sai da equação geral dos gases, que é a equação de Clapeyron, que é o PV, que é igual ao nRT. Então, a pressão é de 1 atm, o volume é o que eu quero saber, é igual ao número de mols, que é 1, né, que eu quero saber de 1 mol. O R é a constante, que é, dependendo da unidade que eu utilizo, é uma constante, que é 0,082. E depois a temperatura 273 Kelvin, que é o 0 grau, mas a conta eu tenho que sempre usar Kelvin, certo? E aí, fazendo essa substituição, então acho que todo mundo lembra dessa equaçãozinha, né? Vou escrever aqui. Então, que PV é igual a N, R, R, T. Estão lembrados? Né? Então, aí ela é pressão, que é de 1 atm, o volume molar, o N1, o R 0,082 e a temperatura 273. Fazendo essa conta, a gente chega no volume de 22,4, certo? Aqui, quando a gente tem uma reação química, a gente sabe que o que existe é uma reorganização, né, de moléculas de ligação, existe o que a gente chama de conservação de massa, e a gente não tem, na verdade, a gente tem uma conservação de massa, mas a gente não tem uma conservação da quantidade de moléculas. Então, veja que nessa reação, eu tenho a reação do SO2 com gás oxigênio. E aí, o que que acontecia? Produzindo, né, vamos colocar assim, SO3. Passa por um estado intermediário, que aqui eu coloquei como estado intermediário hipotético. Mas a gente tem o quê? Que eu vou ter uma quebra de uma série de ligações, enxofre, enxofre-oxigênio, oxigênio-oxigênio, para poder formar as ligações, enxofre com 3 oxigênios, né? E gerar o trióxido de enxofre, que é o objetivo da minha reação. Mas o que aconteceu? A massa ela vai permanecer a mesma, mas vai mudar a quantidade de moléculas. Porque veja que aqui no meu reagente eu tenho 3 moléculas. E aqui no meu produto eu tenho 2. Então, os átomos permaneceram. Então, eu tenho 2 de enxofre, mais 6 de oxigênio. E aqui no meu produto final eu tenho 2 enxofres e 6 oxigênios, né? E então os átomos foram mantidos, mas a quantidade de moléculas não, né? Porque são 2 de SO2 mais 1 de gás oxigênio, formando 2 de SO3, certo? E aí, se os números de molécula for superior ao necessário, sobrarão moléculas sem deste reagente, né? Então, lembra que a proporção, ela é obedecida. Então, onde a gente vai ter no caso, né, da proporção, eram 2, da reação era 2 de SO2 mais O2, formando, então, 2 de SO3. E aí, o que que acontece? Como aqui, no meu meio reacional, ele adicionou mais uma molécula de O2, o que acontece é que ele vai formar o meu produto desejado, mas vai sobrar minha molécula de O2. E aí, a gente diz que o O2 é o meu reagente em excesso e que o dióxido de enxofre foi o meu reagente limitante. Por quê? Porque, na verdade, eu ainda tinha oxigênio para reagir, mas eu não tinha mais dióxido de enxofre para reagir com esse excesso de SO2, certo? E aí o O2 ele é chamado de excesso porque ele soprou na reação, certo? Então,
Quem vai ser o reagente em excesso? O gás oxigênio. Quem vai ser o reagente limitante? O dióxido de enxofre. Isso fica claro, pessoal? Que sempre vou ter um limitante e sempre vou ter um excesso. Ah, eu posso ter só o excesso? Ou eu posso ter só o limitante? Não. Sempre vai ter os dois, porque um limitou o excesso do outro, vamos dizer assim. Então, sempre que tem reagente limitante, tem também reagente em excesso. Bom, e a estequiometria, a gente sabe que ela faz o quê? Estuda essas proporções em que as substâncias reagem, sempre por meio das equações químicas, sempre por meio das reações químicas. Então, que a gente fala dos coeficientes estequiométricos, né? Então, aqui 2 de SO2. Desculpa, pessoal, deixa eu desligar isso aqui. Não vai parar, só um minutinho. Todo mundo enxergando de novo, pessoal? Então, aqui a gente sabe que a estequiometria vai ser de 2 SO2, reagindo com 1 de O2, produzindo 2 de SO3. Então, a gente representa uma equação geral desse processo, que eu sempre vou ter os coeficientes que vão quantificar, vamos dizer assim, os meus reagentes e produtos. Então, no exemplo, 2 de SO2 mais 1 de O2, produzindo 2 moléculas de SO3, que está representado aqui nesse esquema acima, certo? Então, quando a gente fala no cálculo estequiométrico, a gente tem alguns passos. Preciso montar a equação que rege o fenômeno em estudo. Eu preciso fazer o acerto dos coeficientes estequiométricos. Eu preciso identificar quais são as partes envolvidas nesse cálculo estequiométrico. Aí você falou assim, mas não são todas as partes? Sim. Mas no momento de cálculo, o pessoal não necessariamente precisa, não necessariamente precisa, que eu ia comentar, não necessariamente precisa, ai caramba, fugiu. Vou começar de novo. A gente monta a equação, representa acerta os coeficientes estequiométricos, identifica a parte envolvida. Ah, lembrei que, na verdade, todos os participantes da reação, eles fazem parte do cálculo estequiométrico, mas como todos eles obedecem uma proporcionalidade, às vezes você utilizando apenas um dos reagentes ou só um dos produtos, você já consegue fazer os cálculos necessários e acompanhar todo o processo. Depois, efetuar as transformações de grandeza e unidade quando necessário, né? Então, sempre trabalhando ou no sistema, todos no sistema internacional, todos no MKS ou no CGS, mas a gente tem que manter as unidades iguais dos envolvidos. E depois, realizar o cálculo estequiométrico. Lembrando que, da relação de equivalência, de que um mol ele tem a ver aqui com a massa molar e não a massa molecular. A constante de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23, e o volume molar, que é o 22,4, que é o volume nas condições normais de pressão e temperatura. Que, por incrível que pareça, pressão normal e temperatura normal é de 0 grau, e a pressão de 1 atm, que não é, pessoal, nenhuma condição que a gente vive aqui no Brasil, certo? E aqui as relações, né? Então, apresentando aqui a reação de síntese de amônia, então que o nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, como que eu posso ler? Eu posso ler que 1 mol reage com 3 mols e produz 2 mols. Posso fazer a leitura em moléculas. Posso ter que 6 vezes 10 a 23 reage com 18 vezes 10 a 23
para produzir 12 vezes 10 a 23. Ou eu posso colocar isso em massa, que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio para produzir 34. A estequiometria é diferente, né? Veja que aqui nos reagentes eu tenho 4 moléculas e no produto eu tenho 2. Então, lembra que ele não obedece a quantidade de moléculas, mas ele obedece a quantidade de massas, né? Então, inicialmente, tinha 28 mais 6 gramas, que é 34, e aí, ao final, produziu 34. Ou eu também posso expressar em termos de volume, desde que obedeça a proporcionalidade. De 1 mol, 22,4 litros, reagiu com 3 mols, que é 67,2, para produzir 2 mols, que é 44,8. Certo? Então, aqui, pessoal, lendo numa linha reta, mas na verdade eu posso ler de qualquer maneira. Eu posso falar que 22,4 litros de amônia reagiu com 18,06 vezes 10 a 23 de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Tá correto isso que eu falei? Porque isso vai depender do como que eu vou estar, que dado que eu vou ter e como que eu quero relatar. Certo? Fica claro, pessoal? Deixa eu deixar aqui. Então, agora, pessoal, vocês é que vão fazer aqui. Deixa eu inserir aqui. Vai ser igual a esse. O mol. Vocês vão fazer a leitura em moléculas. Vão fazer a leitura em massa. E vão fazer a leitura em volume molar. Então, podem fazer, pessoal. Eu vou ler toda a minha reação em mol, depois eu vou ler toda a minha reação em termos de molécula, depois eu vou ler toda a minha reação em termos de massa molar, e depois eu vou ler toda a minha reação em volume molar. Então, vai 2 minutinhos para vocês fazerem. Pode começar, pessoal. Estão fazendo, pessoal? Finalizaram?
estão fazendo, pessoal? Vamos lá, então? Então, como que vai acontecer aqui? Então, eu vou ter 2 mols de SO2. Opa. Vai reagir com 1 mol de O2, que vai produzir 2 mols de SO3. Se eu for escrever isso em molécula, vou manter a proporcionalidade. Então, vou ter 2 vezes 6,02, 6,02, 10 a 23, que reage com 6,02 vezes 10 a 23, duas vezes 6 vezes 10 a 23. Aí vem, se eu for escrever em massa molar, vai ser a somatória, né? Então, vai ser 32 do enxofre, mais 2 vezes 16, que é 32, 64. Então, em massa molar, vai ser 2 vezes 64 gramas, que reage com um de oxigênio, que é 32 gramas, e vai produzir 2 vezes 64 mais 32, 96. Certo? Que vai dar 192. É isso? Então, que eu vou ter 64 vezes 2, 128 mais 32, que deu 160. E depois 32, 32 mais 48 dá 80, vezes 2, 32 mais 48, que dá 80, vezes 2, 160. Então, certinho. Né? Aqui, na verdade, é 80. Certo? E de volume molar, então aqui vai ser 2 vezes 22,4 litros, que é a proporção, e vai reagir com 22,4 litros de oxigênio, que vai produzir 2 vezes 22,4 litros de SO3. Certo? Bom, e da mesma forma eu posso fazer a leitura que eu quiser. Posso falar aqui 44,8 litros
reage de, 44,8 litros de dióxido de enxofre, reage com 32 gramas, que vai produzir 160 gramas. Ou posso falar que 2 mols de dióxido de enxofre vão reagir com 32, que vai produzir 44,8 litros. Ou que 12,04 moléculas de dióxido de enxofre vai reagir com 1 mol de oxigênio, que vai produzir 160 gramas. Então, eu posso utilizar a linguagem que eu quiser aqui para fazer a leitura dessa expressão. Tudo bem, pessoal? Isso é dominado? Tá tudo certo, pessoal? A sala está funcionando? Vocês estão vendo o exercício? Alguém pode confirmar? Sim? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. E aí vem as relações, né? Então, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás? Então, lembra que a primeira coisa, balanceamento da equação. Então, eu sei que a água é produzida a partir do hidrogênio com oxigênio. Então, o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo água. Mas essa reação não está balanceada, então o que a gente tem que fazer? O processo de balanceamento. E aí eu vou precisar, então, de 2 mols de hidrogênio, que vai reagir com 1 mol de oxigênio e vai produzir 2 mols de água. E ele quer saber, então, a partir de 16 gramas de gás oxigênio, quantas moléculas de água ele vai produzir. Então, montem a relação direitinho. Então, aquela história de que ver qual é o envolvido no cálculo, então aqui, quem que é o envolvido no cálculo? Só o gás, o oxigênio e a água. Ah, mas o hidrogênio não participa? Sim, mas no exercício não está perguntando e eu não tenho nenhum dado do gás hidrogênio. Então, quem que eu vou trabalhar? Com a equação balanceada da minha reação e com os dados que eu tenho. Então, quantas moléculas de água? A relação vai ser do quê? De 1 para 2. Então, é disso que a gente vai utilizar. Então, aqui ele dá as etapas. Então, identifique o problema, né, aquilo que foi fornecido, a fim de que você possa calcular o que foi pedido. Então, olha, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio? Então, eu tenho que 1 mol de oxigênio, 2 mols de água. 16 gramas de oxigênio, X moléculas. Então, que relação que a gente pode usar aqui? Deixa eu ver se ele utiliza, mantém. Né? Então, a relação de 16 gramas vai produzir X moléculas de água. 32 gramas, que é a massa molar de oxigênio, produziria 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, né? Porque esse 2 é da relação. Né? Na verdade, aqui a gente escreveu ao contrário. Normalmente, a gente parte da relação básica, né? Então, 32 gramas produz 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, 16 gramas vai produzir X. Que esse X vai ser quanto? Quantas moléculas serão produzidas?
Fazendo a regrinha de 3 aí, qual que é o resultado final? Alguém fez a conta? Então, aqui 16 vezes 2 vezes 6,0 vezes 10 a 23, dividido por 32. Exatamente isso. 6,02 vezes 10 a 23. Certinho, Hélida. Né? Fica 32 dividido por 32, vai sobrar o 6,02 vezes 10 a 23. Certo, pessoal? Vamos seguir. Outro exemplo. Qual a quantidade de O2 necessária para produzir 1.600 gramas de trióxido de enxofre? Então, o que a gente tem aqui? A equação, né, de formação do trióxido de enxofre. Então, a partir do dióxido de enxofre, reagindo com oxigênio e produzindo trióxido de enxofre. Fazendo o balanceamento, eu vou precisar da relação de 2 para 1 para 2. Então, nesse caso, ele quer saber a quantidade de O2 necessário para produzir 1.600 gramas. Então, na verdade, ele não me falou se ele quer em massa, se ele quer em número de moléculas, mas vamos calcular por grama. Então, ele chama de coeficiente estequiométrico, número estequiométrico, o 2, o 1, o 2. Fez a relação de massa molar, 64 do dióxido de enxofre, 32 do oxigênio e 80 do trióxido de enxofre. Aí aqui, nessa terceira linha, ele multiplicou pelo coeficiente estequiométrico, vezes 2, que deu 128, 1, que é 32, e 2, que é 160. Então, qual que é a relação? Ele quer saber quanto de oxigênio é necessário para produzir 1.600 de trióxido. Então, vou usar aqui relação que 32 gramas produz 160. Se eu quero produzir 1.600 gramas, então eu vou precisar de 320 gramas de gás oxigênio. Certo? Aí, se eu quisesse saber em número de moléculas, teria o quê? Que 160 produziria 1 mol de moléculas de oxigênio. 1.600 produziria quanto? Quantas moléculas? Quantas moléculas seriam produzidas? Vai ser a relação, que 6,02 vezes 10 a 23 produz 160. 1.600, vocês concordam que vai produzir 10 vezes mais? Então, se ia produzir 6,02 vezes 10 a 23, vezes 10, vai ser 6,02 vezes 10 a 24. Todo mundo enxerga isso? E aqui ele calculou só por calcular a quantidade do dióxido de enxofre, que aí no caso seria 1.280. Tudo claro, pessoal? Fácil? Podemos seguir? Ou tem alguém fazendo conta ainda? Então vamos seguir. Aqui é a mesma coisa. Qual a massa de água? Então, aqui numa relação de massa-massa, qual a massa de água dada em gramas, produzida por 8 gramas de hidrogênio? Então, de novo, a mesma coisa, a reação balanceada. Então, 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, produzindo 2 de água. E aí ele quer saber qual a massa de água produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio.
Então, com quem que ele vai mexer? Com o hidrogênio e a água. Então, da relação estequiométrica é 4 gramas, que na verdade é 2 vezes 2, que vai produzir 2 mols de água, que o 36 é 2 vezes 18. Então, 8 gramas de hidrogênio vai produzir X. Esse X vai ser o quê? 8 vezes 32 dividido por 4. Que essa conta, se não me engano, dá 72. Aí o que é para ver? Então, 8 vezes 32 dividido por 4. Desculpa, 36 vezes 8 dividido por 4, 72. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo dominado aqui? O próximo. Aqui ele faz uma relação de massa e moléculas. A mesma reação. Quer saber quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio. A equação balanceada, 2 mols de hidrogênio, que reage com O2 para produzir 2 águas. A informação que ele me dá é do gás oxigênio em gramas. Então, que relação que eu vou utilizar? 32 gramas vai produzir 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 16 gramas de água vai produzir X. Certo? Então, ele fez uma relação da massa de oxigênio com o número de moléculas de água, porque ele queria informação em número de moléculas. Certo? Fácil, difícil, pessoal? Acompanhando aí, todos quietinhos? Estão acompanhando, pessoal? Tranquilo, né? Ai, que bom. Então, vamos lá. Relação massa-volume. Qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de hidrogênio que reage com gás nitrogênio suficiente? Então, o que ele está falando? Que o nitrogênio está reagindo com o hidrogênio de maneira suficiente. Então, sem faltar, né, na proporção adequada. Então, ele quer saber hidrogênio reage com nitrogênio para produzir amônia. Reaçãozinha clássica de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Ele quer saber quanto de volume de amônia é produzido a partir de 12 gramas de hidrogênio. Bom, relação massa-volume. O que eu vou usar? A informação que eu tenho, hidrogênio produzindo amônia. Então, a proporção é de 3 para 2. Só que hidrogênio é massa e amônia é volume. Então, o que a gente vai ter? Que 3 vezes 2, que é a massa molar do gás hidrogênio, que vai dar 6 gramas, produz 2 vezes 22,4 litros de amônia. Então, 12 gramas vai produzir X. Regrinho de 3, 12 vezes 44,8 dividido por 6, que vai dar 89,6 litros. Né? Então, o que a gente fez? Usou aquela proporção, massa e volume. De novo, quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? De novo a reação. Dióxido de enxofre mais gás oxigênio produzindo dióxido de enxofre. Não posso aqui, ele colocou, mas eu não posso colocar fração. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar tudo por 2. Então, vai dar 2, aqui vai dar 1,
e aqui vai produzir 2. Na verdade, ele vai obedecer a mesma estequiometria, né? Porque eu vou multiplicar aqui 2 vezes 22,4, vai produzir 2 mols. Então, 48,4 vai produzir X. Então, vai ser 44,8 vezes 2, dividido por 44,8. Que esse valor vai dar 2 do mesmo jeito, certo? Mas a gente, pelo menos, fez o balanceamento da reação correto. Então, lembra que os coeficientes estequiométricos, eles sempre são números inteiros. Ah, mas é tão mais fácil fazer a conta com fração? Multiplica. Se é um meio, se é um terço, multiplica pelo número inteiro. A proporção vai ser a mesma, mas eu não trabalho com coeficiente quebrado, certo? Então, lembra que sempre o coeficiente das reações, eles precisam ser números inteiros. E aqui está feito. E aí, então, feitas essas relações, a gente passa a falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Por quê? Porque sempre numa reação, pessoal, é normal a gente colocar o excesso de um dos reagentes. Vocês já viram lá na Fisicoquímica 1 as equações de Le Chatelier. Então a gente sabe que uma reação química ela tende ao equilíbrio. São raras as reações que elas são irreversíveis. Na química, a maioria das reações elas são reversíveis. E aí, o que é o reversível? É que ela corre num sentido e a partir de um determinado momento ela vai ocorrer no sentido oposto. Então, a sensação que a gente tem é que a concentração do meu produto de interesse ele não está mudando. Mas, na verdade, ele está em equilíbrio. Quando que uma reação atinge o equilíbrio? Alguém lembra? Eu tenho lá uma reação, vou colocar aqui embaixo. Então, uma reação de A mais B, ela vai produzir um composto. Cadê? Vamos colocar aqui. Eu posso formar AB e CD. Então, lembra que o equilíbrio, consegui fazer aqui. Ai, não vou achar agora o símbolo do equilíbrio. Mas todo mundo lembra, né? Que o símbolo do equilíbrio é aquele símbolo do vai e volta. Então, da mesma forma que esse símbolo aqui está no sentido do reagente para o produto, a gente vai ter... Como está, pessoal? Não repara aqui na arte. Então, a gente tem o quê? Que A mais B mais C vai formar produtos, AB mais CD. Vai chegar um momento em que essa reação vai acontecer ao contrário, que eu vou ter a decomposição de AB e CD para produzir de novo A, B, C e D, certo? Bom, e aí o que acontece? Vocês viram lá na fisicoquímica que
o equilíbrio, né? Então, voltando à pergunta, quando que uma reação atinge o equilíbrio? Alguém lembra? Vocês viram isso lá em quali, viram um pouquinho em fisicoquímica. Quando, viram em cinética agora, quando que a reação atinge o equilíbrio? Isso, exatamente, Camila, quando as velocidades direta e inversa são iguais. Então, o meu sistema ele é dinâmico, mas a gente atinge um equilíbrio. Ah, mas parou? A, B, C, D, parou de girar A, B e C, D? Não. Mas o que acontece é que a velocidade é igual. Por isso que eu não tenho uma mudança de concentração. Então, lembra que no início eu tenho uma diminuição do reagente, e aí depois ele tende a se estabilizar. A mesma coisa do produto. Ele aumenta a concentração e, passado um tempo, a concentração permanece constante. Mas ele é dinâmico, então, ao tempo todo, eles estão se formando e se degradando. Por isso que a concentração não muda. Mas não significa que meu sistema acabou, que a velocidade está zero, certo? O que acontece é que as concentrações, elas permanecem constantes. Tem gente que fala, as concentrações atingem o equilíbrio e ficam iguais. Aqui a gente não vai ter. A gente vai ter que as quantidades de A, B, C, D e A, B, C, D pode ser diferente. O que vai acontecer é que elas vão ser constantes. Não vai. Então, as substâncias permanecem a mesma e a concentração não muda, certo? As substâncias são as mesmas, as concentrações não mudam, mas a massa pode mudar, certo? A massa de cada um dos envolvidos. Né? Não significa que a concentração de todos os envolvidos são iguais, ou que as quantidades dos envolvidos são iguais, certo? Bom, e aí vocês viram, então, que existe o princípio de Le Chatelier, que é aquele que você pode deslocar o equilíbrio. Alguém lembra como que a gente pode deslocar um equilíbrio químico? Como é que a gente desloca um equilíbrio químico? Alguém lembra como que eu desloco isso? Então, eu posso deslocar mediante a variação das concentrações. Então, se eu aumento ou diminui, o meu equilíbrio ele vai se deslocar para recuperar ou para consumir. Então, se essa minha reação aqui embaixo, ela está constante, ela está em equilíbrio, se eu aumentar a minha concentração de C, o que vai acontecer? O meu sistema vai querer consumir esse excesso. Como que ele consome esse excesso? Reagindo com os meus reagentes e transformando em AB mais CD. A gente teve o quê? Um deslocamento do equilíbrio. Aí, se eu tirar C, o que vai acontecer é que os meus produtos, eles vão querer repor esse C que saiu, e aí vai deslocar o equilíbrio. Mas esse deslocamento, lembra que ele é temporário. Então, passado um tempo, ele chega no equilíbrio novamente. Então, eu posso fazer isso mediante a variação de concentração, posso fazer isso em função de aumento e diminuição de temperatura. Posso deslocar o equilíbrio utilizando o catalisador, pessoal? O catalisador desloca o equilíbrio? O catalisador, pessoal, ele não desloca o equilíbrio. O que o catalisador vai fazer é aumentar a velocidade de transformação. Lembra lá da energia de ativação? Acho que vocês viram já em cinética. A diminuição, o catalisador, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. Consequentemente, ele diminui a barreira e aumenta a velocidade, certo? Então, o catalisador, ele não altera o equilíbrio químico, certo? Ele altera a velocidade. Tudo bem, pessoal? Bom, então com isso, o que acontece? Quando eu tenho uma reação que tem como objetivo principal produzir C e D, o que eu faço? Um dos componentes eu adiciono em excesso.
Porque adicionando em excesso, ele não vai reagir, mas ele vai permitir que a minha reação se mantenha deslocada no sentido do produto. Certo? Então, daí que vem os termos de reagente limitante e reagente em excesso. Então, olha a definição, que há ocasiões em que é necessário que um determinado reagente esteja presente numa quantidade superior. Por exemplo, para garantir a conversão completa do meu reagente ou minimizar o aparecimento de um subproduto. Então, aqui nessa reação A mais B, C mais D, eu posso adicionar um excesso de A. Aí você fala assim, mas você não vai perder? Não, porque ele vai reagir? Não. Por que não? Porque, na verdade, ele precisa de uma quantidade de B, C e D, né? Então, eu adiciono, eu vou deslocar, na verdade, pessoal, se eu tiver quantidades suficientes e significativas de B, C e D. Mas se não tiver, não vai deslocar, certo? Bom, então é uma forma de garantir o deslocamento e a produtividade do sentido da reação. Então, se eu estou pensando numa empresa química e o objetivo dessa indústria é produzir C e D, eu tenho, de alguma forma, ter que garantir esse produto. Como que eu posso fazer? Posso ir tirando C e D, processo de destilação ou por filtração, ou eu posso aumentar a concentração de A, B, C, D, que aí eles automaticamente vão fazer esse deslocamento. Para isso, eu preciso de reagente, preciso de quantidade, e às vezes eu não tenho. Então, meu reagente limitante é aquele que se esgota totalmente na reação. Tudo bem que eu adicionei um monte de A, mas se eu não tinha B para isso, não vai ocorrer a geração de produto. Prejuízo. E se eu tenho limitante, então eu tenho o meu reagente em excesso, que é aquele que se encontra presente numa determinada uma quantidade superior àquela ditada pela estequiometria, que é isso que a gente vem falando, que ele é muitas vezes utilizado para garantir o deslocamento da reação e o maior rendimento do meu produto, né? Mas ele não é consumido. Então, quando eu falei que eu adiciono um excesso de A, ele vai ficar no meu sistema reacional, porque ele não tem com quem reagir, certo? E aqui os exemplos. De novo, a reaçãozinha do dióxido de enxofre, reagindo com gás oxigênio, produzindo 2 mols de trióxido de enxofre. Proporção de 2 para 1 para 2. Se o dióxido de enxofre e o O2 foram adicionados em proporção estequiométrica, que seria 200 mols, por exemplo, de dióxido de enxofre, mais 100 mols de O2. Quanto que ele vai produzir de trióxido de enxofre? 200 mols, certo? E aqui a previsão é que ambos se esgotarão, porque em nenhum momento ele está falando que a minha reação é reversível. Então, o objetivo é dióxido de enxofre reagir com gás oxigênio para produzir o trióxido de enxofre. Então, se ele tinha 200 mols de dióxido de enxofre reagindo com 100 mols de água para produzir 2 mols de trióxido de enxofre. Se ele forneceu 200 mols de dióxido de enxofre, 100 mols de oxigênio, quanto que ele vai produzir em mol do trióxido de enxofre? 200, porque ele está obedecendo a estequiometria. Não estou falando em massa, estou falando em mol. Então, a proporção molar é de 2 para 1 para 2. Se aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 100, eu vou gerar 200. Se nesse primeiro aqui eu tenho 50, quanto que eu vou gerar de oxigênio? Se eu tenho 50 mols de dióxido de enxofre, quanto que eu vou gerar quanto que eu vou precisar de gás oxigênio e quanto que eu vou gerar do dióxido de enxofre? Alguém pode me falar? Então, agora, 50 mols de dióxido de enxofre, vou precisar de quanto de O2? Quanto de O2, pessoal?
25, certinho. E quanto que eu vou produzir de trióxido de enxofre? 50, certinho, em mols, certo? Então, aqui, eu tive algum excesso, algum limitante? Não. Por quê? Porque reagiu exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Agora, aqui, se o O2, se o O2 for adicionado em quantidade superior, então 150 mols, o dióxido de enxofre se esgotará, reagindo com 100 na produção de 200. Então, nesse caso, a gente vai ter um excesso de 50 mols. Então, dióxido de enxofre reagindo com oxigênio. Eu tinha 200 mols de dióxido de enxofre que reagiu com uma certa quantidade de O2. Obedecendo a estequiometria, a gente tem o quê? Que a proporção de 2, né? Então, 200 mols deveria reagir com 100 e para produzir 200. Eu não adicionei 100, eu adicionei 150, mas a proporção é de 2 para 1 para 2. Então, consequentemente, reagiu apenas 100 e 50 sobrou. Fica claro isso, pessoal? Então, ele obedece a proporção. Se ele adicionou de uma vez 150, problema dele. Porque, de acordo com a proporção de reagente e produto, eu vou precisar só de 100. Ah, mas é uma garantia de produção do meu produto? É, porque eu estou colocando 50 mols a mais, certo? É garantia por quê? Porque ele vai deslocar a reação para o sentido de produto. E aí, vai reagir até a hora que eu tiver a quantidade do dióxido de enxofre, que ele é meu limitante. E aí o exercício, né? Então, quando misturamos dois reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. O outro reagente, o qual restará certa quantidade sem reagir, será denominado de reagente em excesso. Para resolver questões que envolvem reagentes limitantes e excessos, podemos fazer de várias formas, pessoal. Aqui ele sugere: considere um dos reagentes como limitante e determine quanto de produto seria formado. Repita o procedimento para cada reagente e a menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formado, certo? Então, aqui o exemplo. Foram misturados 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio com a finalidade de produzir água. Quer saber quem que é o reagente limitante, qual a massa do produto formado e qual a massa do reagente. Já deu até equação balanceada. 2 mols de hidrogênio, 1 mol de O2, produzindo 2 de água. Então, qual que é a primeira coisa que ele sugere aqui? Considerar um deles como limitante e o outro em excesso, e o que tiver menor produção de produto. Então o que, que a gente pode fazer aqui? Posso calcular a quantidade de massa de produto que vai ser produzida, tanto com 40 gramas de hidrogênio como com 40 gramas de oxigênio. E vejo entre os dois qual produziu mais. E aí, consequentemente, eu consigo definir quem que é o meu reagente limitante. Ele quer saber a massa do produto formado e quer saber a massa do reagente em excesso. Conseguem fazer, pessoal? Conseguem fazer? 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Vocês enxergam bem o exercício?
Enxergam bem, pessoal, o exercício? Está projetado direitinho? Certo. Então, podem fazer, pessoal. Então, essa forma de calcular a quantidade de produto a partir das massas dos reagentes disponíveis, pessoal, é uma das formas, tá? A gente vai ver que existem outras formas de definir quem que é reagente limitante e quem que é reagente em excesso. Mas essa é super simples e é super básica. E funciona bem. Finalizaram, pessoal? Vamos lá, então, pessoal? Então, eu vou escrever aqui. Bom, então a sugestão é para utilizar os dois reagentes e ver qual é aquele que vai formar maior quantidade de produto. Então, o que, que a gente vai ter? Deixa eu ver se ele colocou aqui. Ah, ele fez aqui, ó. Então, o que, que a gente tem? Que a gente vai considerar primeiro o hidrogênio como reagente limitante. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai utilizar o quanto ele utilizar o hidrogênio e verificar o quanto essa quantidade de hidrogênio vai produzir de água. Então, o que, que a gente tem? 2 mols de hidrogênio, né? Reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água. Então, o que, que a gente vai ter?
que 2 vezes 2, que é a massa molar do hidrogênio, vai produzir 2 vezes 2, 18, que é a massa molar da água. Ele me disse que ele tinha 40 gramas de hidrogênio. Então, 40 gramas de hidrogênio vai produzir X. Então, é 10 vezes mais aqui, vai ser 10 vezes mais aqui. Então, a quantidade de água produzida é 360 gramas. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. Mesma reação, mesmo tudo. Então, 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 de água. Agora é o oxigênio. 1 mol, 32 gramas. Vai gerar 2 mols de água. 40 gramas vai gerar X. Fazendo a conta, né? Então, do 40 vezes 36 dividido por 32, vai dar um valor de 45 gramas de água. Então, quem que é o limitante nessa condição? A gente está vendo o quê? Que o limitante é aquele que vai gerar a menor quantidade de produto. Então, no caso, o oxigênio, ele é o meu reagente limitante. Por quê? Porque ele produziu uma menor quantidade de água. Então, olha, observe que a menor quantidade de água produzida será de 45 gramas, correspondente ao consumo total do oxigênio. Certo? E quem que vai estar em excesso? Se o oxigênio é o limitante, quem que vai ser o excesso? Aí, no caso, vai ser o hidrogênio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma conta para ver o quanto de hidrogênio que realmente reage com esses 40 gramas de oxigênio. Mesma coisa. Vou ter o quê? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Vou utilizar o hidrogênio, e aí tanto faz. Posso utilizar hidrogênio, ou oxigênio, ou a própria água. Então, vou ter que 2 vezes 2 gramas, vai reagir com 32 gramas, e vai produzir 2 vezes 18. Eu quero saber do hidrogênio, mas vai depender do que eu quiser usar. Posso usar 40 gramas de oxigênio, né? E aí fazendo a conta aqui, né? Então, a relação para ver exatamente quanto de hidrogênio que vai reagir. Então, 2 vezes 2, reagindo com 1 mol do oxigênio, que é 32. 40 gramas produziu X, né? Porque foi essa massa que ele estava presente. Então, a massa de hidrogênio que realmente reage é 5 gramas. Quanto que a gente tinha posto? 40 gramas. Então, o que a gente tem? Né? Aqui usou 5 gramas e eu tinha 40 no meu reator. Então, o que está em excesso é 35. O que está em excesso não seria 45? Não, né? Ele está em 45. Ele utilizou 5 gramas para produzir hidrogênio. Então, o que sobrou? Desculpa, pessoal. Ele reagiu, né? Na verdade, 5 gramas de hidrogênio. Eu tinha no meu reator 40. E aí, então, sobrou 35. Então, esse 35 fica onde? Ele fica no meio reacional. Aí, ele não vai reagir com outra coisa? Não. Se no meu sistema tiver só hidrogênio, oxigênio e água, ele não vai reagir com mais nada. Ele vai ficar ali no meio, certo? Então, desse exercício, pessoal, o que a gente tem? Que o reagente limitante é o oxigênio, que a massa de água formada é 45 e não aquela outra conta de formar 360. Aí você falou assim, mas por que não vai formar? Porque, na verdade, ele vai precisar de uma grande quantidade de oxigênio também, e ele não tem, certo? Então, o reagente limitante é o O2, a massa de água formada é 45, e a massa de gás hidrogênio em excesso é 35 gramas. Todo mundo enxerga, pessoal, essa resposta aqui, de quem que é o reagente limitante, qual que é a massa de água formada e qual é a massa do gás hidrogênio em excesso?
Todo mundo tem claro isso? Então, vamos seguir. E aqui é uma outra técnica para eu verificar quem que é meu agente limitante e quem que é o meu reagente em excesso. Então, ele exemplifica. É uma reação, que ele já deu balanceado, uma superreação de óxido-redução de sulfato ferroso reagindo com permanganato e ácido sulfúrico, que vai produzir sulfato de ferro 3, sulfato de manganês 2, sulfato de potássio e água. Ele já nos deu a reação balanceada. Então, qual que é a proporção? Qual que é a proporção? De 10 de sulfato de ferro, 2 de permanganato e 8 de ácido sulfúrico, que foi o que ele colocou aqui na tabelinha. Então, todas as informações do permanganato, do ácido sulfúrico e do sulfato ferroso. Qual é a relação estequiométrica? 2 para 8 para 10, que eu tirei aqui da equação, certo? Aí, o que ele me fala? Que ele colocou 80,4 mols de sulfato ferroso, 135 de ácido sulfúrico e colocou 35,1 de permanganato. Aí você fala, Patrícia, de onde que você tirou tudo isso? Do próprio enunciado do exercício, certo? Então, eu montei uma tabela para esquematizar a resolução. Então, permanganato, ácido sulfúrico e sulfato ferroso, que são os reagentes. A estequiometria, 2 para 8 para 10. E aí, ele quer saber a quantidade, que foi dado lá no exercício, 35,1 de permanganato, 135,7 de ácido sulfúrico e 80,4. Aí ele faz um cálculo da relação estequiométrica e com a quantidade de mols que tem. E aí, fazendo isso, então, aqui, ó, o número de mols dividido pela estequiometria. Então, vai gerar uma relação estequiométrica de 17,6, do ácido sulfúrico de 17, então 135,7 dividido por 8, e o sulfato ferroso, ele deu 8,04. Aí, como assim, né? Então, na verdade, calculando essas relações estequiométricas, o que teve um menor coeficiente estequiométrico foi o sulfato ferroso. O que significa isso, pessoal? Significa que essa é a minha relação estequiométrica menor. Então, todos esses aqui são excessos. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ter que fazer a proporção. Se 8,04 está para 10, 8 vai estar x. Que, na verdade, é fazer essa conta. E fazer essa conta que já está feita. Então, a menor relação estequiométrica é o meu reagente limitante. Todos os demais, eles estão em excesso. Então, olha, a menor relação entre o número de mols alimentado e o número de mols estequiométrico define o reagente limitante. Então, o reagente limitante define a extensão da reação. Porque se ele ser consumido completamente pelo excesso que está na minha reação, a reação vai parar, certo? Fica claro isso, pessoal? Essa continha aqui da relação estequiométrica? Fica claro isso? E aí aqui ele faz só essa questão do número de mols, que ele vai obedecer, na verdade, o coeficiente estequiométrico da reação. A gente viu lá anteriormente que, ó, 10 para 2 para 8. 5, 2, 1, 8. Ele transcreveu aqui. 10, 2, 8, 5, 2, 1, 8.
Então, eu posso calcular a porcentagem do reagente em excesso, posso calcular o quanto que é esse limitante, certo? Tudo olhando aquela relação estequiométrica. O que ele fez aqui na reação? Então, olha, aquela primeira parte a gente já tinha montado. Né? Então, o que a gente pôs? Olha, a gente pôs os coeficientes estequiométricos, 2, 8 e 10, que é da própria reação. Colocamos a quantidade que foi adicionada no reator. Fizemos a relação estequiométrica. 35 dividido por 2, 135,7 por 8 e 80 por 4. Que deu 17, que deu 17, 17,6, 17, 8,04. Então, o que a gente tem? Que essa é a proporção, né? Então, a gente vai ter o quê? Vamos olhar o produto, porque agora a gente quer ver quanto de produto que ele vai formar. A única informação que eu tenho dos meus produtos são dos coeficientes estequiométricos. 5 do sulfato férrico, que está aqui dado na própria equação, 2 do sulfato de manganês, 1 de sulfato de potássio e 8 de água. Não tenho nada que foi adicionado, nada que foi consumido, só tenho o que foi formado. Se a estequiometria menor era 8, e aqui a proporção é 5, então todo mundo enxerga que o que ele vai produzir do meu produto vai ser esse 80,04 multiplicado por 5, que é o coeficiente estequiométrico dele, que vai dar 40,2. A mesma coisa para o sulfato de manganês, o coeficiente era 2, multiplicou por 16,1. Multiplicou por 8,04, que deu 16,1. Coeficiente estequiométrico do sulfato de potássio é 1, multiplicado por 8,04, arredondou aqui para 8. E água, o coeficiente é 8, reagiu com o coeficiente de 8,04 e formou, então, na proporção, né, 64,3. Aí, no final, o que a gente tem? 19, que é o que sobra, porque, ó, reagiu 16,1, reagiu 64,3, reagiu 80,4, porque lembra que ele era o limitante. Então, fazendo essas contas, olha o que sobra, 19, 71,4 mols, né? E aí, o que gera? 40,2, 16,1, 8, 64,3. Então, veja que pela minha relação estequiométrica, eu consegui verificar qual era o meu reagente limitante. Consequentemente, todos os outros reagentes presentes na reação, eles são em excesso. Certo? Podemos seguir? E é isso. Pessoal, vou parar a aula por aqui. Queria que vocês dessem uma pensadinha nesse quadro, se é fácil, se é difícil. É mais fácil pensar nessa forma ou pensar na forma de ir por tentativa, igual é esse exercício aqui. Por que é tentativa? Porque cada reagente eu verifiquei o quanto ele formou do meu produto. E aquele que formou menos, é esse que eu vou levar, né? Que ele é o meu reagente limitante. Então, eu vou fazendo tentativa. Quando a reação é pequena, ok. Mas se a reação tem 5 reagentes e forma 10 produtos, como que você vai fazer isso? Né? Então, montando a tabela, acho que fica mais fácil de visualizar. Espero que para vocês também tenha sido fácil. Fácil, pessoal? Qual dos dois métodos é melhor? Alguma opinião formada já? O segundo? É, o segundo mesmo, eu também acho, Marco. No começo era difícil de entender, mas depois, montando o quadro
E verificando na lateral qual que é a relação existente, fica muito mais fácil. E diminui conta. Alguém mais, pessoal? Um ou dois? Como um método para determinar reagente limitante e reagente em excesso. O segundo também, né? Então, tá bom. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou abrir uma lista de exercício. Tem que pensar bastante, Fernando, não é só um pouco, não. Mas não tem erro. Pensando na estequiometria, fazendo o quanto foi adicionado no reator, depois fazendo a relação entre eles, aquele que tiver a menor relação é o meu limitante. Todos os demais são excesso, certo? E aí, na própria apresentação, tem mais alguns exemplos que a gente trabalha na próxima aula, e eu já vou abrir para vocês, pessoal, uma outra lista de exercício. Aí, quem quiser fazer, fica à vontade. Né? A gente tem aula na quinta, depois a gente não tem aula na segunda, que é feriado, que é 12 de setembro. E aí, nessa semana, a gente já começa com as aulas práticas, certo? Então, eu vou liberar o questionário para vocês, e aí vocês, por favor, pessoal, respondam, mas com maior compromisso, né? Porque a gente vai planejar em função das pessoas que vierem para a aula, certo? Então, é isso por hoje, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, passar alguma informação, pode ficar à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu estou à disposição. É só chamar. Certo? Então é isso, pessoal. Se ninguém for fazer nenhum comentário, ninguém for participar ativamente, né, todo mundo quietinho hoje, só no começo da aula que eu conversei um pouquinho com o pessoal. Isso, pessoal, quero as fotos de rosa. A gente pode até fazer uma foto virtual, né? Uma foto da sala de rosa na quinta-feira. O que vocês acham? Nesse nosso mundo virtual? Quem não tem rosa, pessoal, pode ser branco. Vamos, combinado? Por mim, tô dentro. Combinadíssimo, então, pessoal. Vocês têm acompanhado as redes sociais? Então, hoje tem um vídeo do professor Diego que eu coloquei no Facebook, mas não consegui pôr no Instagram ainda, mas eu vou colocar agora. Ah, é legal, o pessoal curte, bate palma, né? Porque agora, pessoal, a gente está na fase do vestibular. Então, é bom que as nossas publicações elas tenham alcance. Então, só olhar a publicação não resolve. Para a gente aumentar o nosso alcance, vocês têm que curtir, bater palminha, escrever alguma coisa no comentário, que daí, se vocês acharem interessante, compartilhar. Então, a Elida sempre compartilha nossas coisas, né, para que mais gente veja o que nós estamos fazendo e que mais gente queira entrar no nosso time, né, do time de gente que ama química, certo? Então, é importante que vocês comentem, aplaudam, né? O Marcos também, ele bate palma, comenta, né? Então, é importante, porque daí as nossas publicações, elas acabam tendo maior visão. Então, tá combinado? Camiseta rosa na quinta-feira? Combinadíssimo, então, pessoal. Legal, pessoal, muito legal, muito boa ideia. E aí, quem não tem rosa, pode ser branco. Então, vou deixar marcado aqui para eu também não esquecer, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, né? Muito silenciosos hoje, né? Que eu fico vendo uns memes na internet, aí eu me vejo, né? Que o pessoal tudo quietinho, quando responde é sim, né? Não, tá tudo certo, né? E que dá uma solidão isso, né? Que é pura verdade o que relata nos memes. Certo?
Então, a gente se vê na quinta, pessoal, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Então, se ninguém tem nada para falar, eu vou parar a gravação da aula e vou desejar uma ótima noite para vocês. E lembrando que tem vários eventos acontecendo online gratuito, hein? Com Qiambi, né, que é aquele que eu e a professora Jaqueline vamos participar, a inscrição está aberta. Aí eu falo um pouquinho mais na quarta-feira. E boa noite, então, pessoal.